Oi, gente! É muito bom ter vocês nessa construção do terceiro Fórum de Extensão Unital por uma Sociedade Melhor. Ele está sendo construído juntamente com a comunidade numa rede de comunicação multiplataforma, com conteúdos divulgados pela FM Unital, pelo nosso Instagram Fórum de Extensão, pelo nosso canal do YouTube e no nosso canal do Telegram. Dessa vez, o tema do nosso Fórum de Extensão será Saber Cuidar, o indivíduo, o trabalho, a comunidade. Na verdade, a saúde física, mental e social tem sido o foco das discussões e é muito importante a sua participação. Para o bate-papo de hoje, convidamos a professora de Educação Física, Alessandra De Biasi, para falar um pouquinho sobre saúde, como o esporte social em rede transforma a comunidade. Bem-vinda, Alessandra. Obrigada, bom dia, tudo bem? Gostaria de agradecer a sua participação, na construção do nosso Fórum de Extensão. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o programa social e esportivo Jogando em Rede. O que é o Jogando em Rede? Então, na verdade, o Jogando em Rede é um programa da Secretaria de Esportes, que ele promove a interação e a conexão em rede das instituições esportivas e sociais do município. E como que ele acontece no dia a dia? Quanto tempo ele tem? Como surgiu a ideia? Eu queria que você colocasse um pouquinho, desde o início, como foi feita essa ideia, como o município abraçou isso e de que forma isso colabora com a comunidade. Então, na verdade, a gente trouxe esse conceito, A rede é o conceito da rede social mesmo. Em São Paulo, a gente foi em 2017 fazer vários cursos em parceria com o SESC, que é realmente um fomentador aí de rede no país. E a gente viu que existe uma rede social, esportiva, mas voltado para o terceiro setor, que chama REMS. Então, ela conecta as instituições, desde as mais importantes até as mais singelas que precisam de apoio, para fazer essa rede mesmo. Uma rede ela é constituída, na verdade, por características afins e a gente vai identificando essas características e conectando elas, como uma rede social mesmo, como o Facebook. E isso já existia no terceiro setor e o nosso desafio foi trazer, em 2018, aqui para Taubaté, como uma política pública, que é o nosso objetivo, transformar isso numa política pública para o benefício aqui do nosso município também. Então, um grande desafio nosso, desde 2018, é estar trazendo o Estado como fomentador de uma rede esportiva, E como que funciona? Vocês identificam isso numa determinada comunidade e vão até lá, ou eles procuram? Eu queria que você desse um exemplo, assim, para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, entender melhor como que funciona na prática. Então, lá em 2018, a gente percebeu que tinha muitas instituições que a gente não conseguia levar, a gente, enquanto Estado, não conseguia levar o esporte para todos os lugares, para a comunidade de uma forma geral. E a gente percebeu que essas instituições faziam muito, E sem se conhecerem, sem se conectarem e sem nós as conhecermos, Então, a gente foi, através de liderança comunitária, através dos projetos que a gente já desenvolvia no bairro, conhecer, de indicações, a gente foi reconhecendo essas instituições, conhecendo, conectando elas, Então, o primeiro passo foi a gente fazer uma inscrição prévia, A gente conhecia através da liderança comunitária, da comunidade mesmo. Depois a gente fez uma divulgação em que eles começaram a nos conhecer, então eles começaram a vir até nós também. E nesse primeiro momento a gente atendia as demandas, reconhecia esses anseios, quais eram as necessidades dessas instituições, quais eram as carências e quais seriam as ofertas delas, Porque elas também têm muito a ofertar, não só para a comunidade, mas também para outras instituições, que é o grande objetivo da rede. Quando você fala em instituição, é uma instituição, é uma empresa, é um grupo, é uma associação, é uma escola? O que caracteriza instituição? Então, as instituições, a gente classifica ela em três tipos de instituições, A gente tem aquelas que já têm uma associação formada, um estatuto, um CNPJ.
A gente tem um projeto, daí como segundo, né, classificação, um projeto, alguém que construiu um projeto que oferece esporte de modo sistematizado, organizado, através de uma proposta, com plano de ação, enfim. Normalmente tem outras modalidades envolvidas também. E uma terceira classificação é uma pessoa comum que mora no bairro normalmente, que tem o esporte como motivação, como transformador de vida e quer levar isso para as pessoas da comunidade local, né? Então, uma pessoa que gosta de futebol, tem um campo de futebol na esquina, ela reúne a comunidade local ali e fornece aquela atividade. Enfim, e a gente classifica isso, inclusive, para estruturar e dar uma orientação melhor para cada uma, né? Uma estrutura, enfim. E quais são os esportes de maior destaque hoje? Quantos projetos vocês têm e quais os esportes de maior destaque em Taubaté? Então, hoje inscritos no programa tem 47 instituições, né? Nessas diversas classificações, nessas 3 classificações. A gente une futebol, futsal, esportes urbanos, parkour, skate, BMX, a gente tem dança, hip hop, balé, ritmos, enfim, é uma variedade de esportes, né? Não só para criança, adolescente, mas a gente tem também yoga para adulto, ginástica, a gente tem lutas, karatê, jiu-jitsu também é muito forte, né? Uma das propostas do Jogando em Rede é a gente articular eventos, né, para interação dessas instituições, e são vários eventos de modalidades diversas, né, e a gente pode perceber que essas modalidades, elas se unem de uma maneira única, assim, é muito legal. A gente faz um evento dos esportes urbanos que une várias dessas modalidades juntas, então a gente consegue conectar essas modalidades também. E qual que é o papel e a importância do poder público nesse processo? São atividades que acontecem nas comunidades, né? E o que o poder público pode fazer nesse sentido? Sim, a gente tem 3 tipos de rede, né? A gente tem uma rede centralizada, que foi a primeira ação do poder público, né? Como start aí, até porque a gente não tinha isso, então como fomos pioneiros, a gente foi na tentativa e erro mesmo, né? Então a gente começou com uma rede centralizada, onde todas as ações eram voltadas para a gente, né? Então a gente que articulava todas as instituições e o ponto de referência era a gente, né? Então, na prática, a gente organizava os eventos, as demandas, a gente orientava as demandas de um grupo e a oferta de outro, e a gente que fazia essa mediação, né? Numa rede descentralizada, que foi o segundo passo que a gente conseguiu, essas instituições, elas já se conversam entre si, né? O Estado, ele entra como mais um membro ali, também como mediação em alguns momentos, mas elas já têm essa conexão entre elas. Então, essas formas, até os eventos mesmo já eram criados por eles, né? Então, essa autonomia e emancipação da comunidade vinha sendo desenvolvida nesse sentido. E era um propósito, né, para o ano passado, enfim, a gente sabe que foi um ano bem atípico. Esse ano também, né, com a pandemia, a gente revê algumas metas, né? Mas o objetivo é transformar essa rede numa rede horizontal, onde o Estado realmente se torna só mais um membro e as redes se conectam com outras redes para tá aumentando, né? E para estar fomentando essa rede esportiva social. Basicamente, o Estado funciona como o Facebook, né? Então, é uma rede social, não deixa de ser, e o Estado funciona como o Facebook e as instituições como os membros. Bacana. E como que foi, então, já que você entrou no assunto da pandemia, como tem sido, né? Porque o esporte, ele requer, né, a presença, né? Eu acho que ele reúne tudo, né? Mente, corpo, espírito, né? E a sociedade, né? A questão da interação social, né? Então, como isso está acontecendo nessa pandemia? Sim. Então, como eu disse, o grande link entre essas instituições é o esporte pelo desenvolvimento humano, né? Então, a gente tinha como característica essa parte social.
Foi um grande desafio a pandemia. Muitas instituições não tiveram condições de se permanecer ativas durante esse período, né? Não tem estrutura, como eu disse, a gente tem 3 classificações. Algumas são bem estruturadas, outras não, né? É uma pessoa que tem um sonho, um ideal e faz aquilo por amor, sem estrutura. E daí é o grande desafio, né? Então, a gente está nesse processo agora de identificar quais instituições têm condições de retorno, quais instituições precisam do nosso auxílio para retornar e quais instituições realmente não conseguiram vingar nessa pandemia, né? Porque a gente usou de estratégias de recursos tecnológicos que muitas instituições não tiveram acesso, né? E mais do que as instituições não tiveram acesso, a comunidade não conseguia ter esse acesso. Então, a gente ficou aí uns 3 meses perdidos, né, sem saber o que fazer. Algumas instituições forneciam alimentos, era muito importante, então acabou focando mais, a princípio, nesse primeiro momento, para essa alimentação, né? Outras realmente não tiveram condições. Algumas instituições usam do espaço público, então a gente consegue ajudar dessa maneira, mas a gente está nesse processo mesmo de entender quais com o nosso auxílio consegue voltar, quais voltam, estão tranquilo, bem estruturadas e quais realmente a gente perdeu. Infelizmente, foi uma perda muito grande. Bom, são 47 projetos inscritos, né, até hoje. Como que eles chegam até vocês? Existe um formulário, um cadastro? Como que eles podem buscar fazer parte dessa rede? E quantas pessoas são atendidas por esses projetos, né, numa condição normal? A gente tem um formulário, né, que eles se inscreviam, e esse ano, para o recadastro deles, a gente está fazendo um cadastro, um link, né, numa plataforma virtual mesmo, de cadastro, de atualização, porque a gente quer essas informações para a gente poder traçar as metas do ano, esse planejamento, né? Então, ele vai lá, preenche esse link de forma virtual, ele gera um selo, que ele é membro do Jogando em Rede, né? Ele atende alguns critérios, alguns quesitos, a gente conhece aonde o que eles propiciam, né? E dentro dessas características, eles são aprovados e se tornam membros do Jogando em Rede. E assim, o último evento que a gente teve, né? A gente teve a participação de 846 pessoas. É um número bem significativo. Para uma rede, né? Porque é alguém atendendo alguém, né? Então, assim, é bem significativo isso para a gente, esse número. A gente não tem como mensurar agora como que será esse número no retorno, mas essa foi o último, o nosso último relatório quantitativo aí. A gente, como universidade, né? A gente se aproximou desse projeto, desse programa, né, por entender que nós, com os nossos alunos, é possível ter algum tipo de apoio e fazer parte dessa rede também, né? Então, recentemente, a Pró-Reitoria de Extensão, né, começou a se inteirar mais dessa iniciativa. Eu queria que você contasse um pouquinho, né, como que foi ter essa aproximação e de que forma a universidade pode colaborar com essa iniciativa na área do esporte, né, de uma rede social e esportiva. A rede, ela funciona basicamente de oferta e demanda, né? Então, a minha instituição tem uma necessidade que outra instituição pode estar ofertando e vice-versa, né? Então, isso funciona assim que funciona a rede, com o objetivo social e esportivo, nesse caso nosso, né? E a gente tem grandes parceiros. SESC funciona da rede, muito bacana. A gente tem a rede externa também, que é a REMS, que eu já citei. Enfim, essas parcerias maiores e mais estruturadas auxiliam no sentido de estar suprindo essas demandas, né? Então, assim, por exemplo, a gente tem eventos, a gente precisa de locais para o evento, a gente precisa de uma logística, a gente precisa qualificar essas instituições que carecem de mais atenção, de mais informação, né? Então, assim, a Prex veio agora com essa proposta, ela tem vários projetos, então a gente analisou 10 dos projetos que a Prex colocou, né, à disposição,
E assim, eu entendo que a Prex atenda diretamente a comunidade sendo membro do Jogando em Rede. E o Jogando em Rede consegue se beneficiar desse estudo acadêmico na prática, né? Com essa parceria. Então, acredito que vai ser uma parceria de muito sucesso, que encaixa diretamente na rede, né? Nessa proposta de oferta e demanda, onde todo mundo sai beneficiado e a comunidade local, né? Consegue ser atendida de forma transformadora através do esporte mesmo. Então, aí seria a minha próxima pergunta, né? De que forma você, como professora da rede, né, estava na educação, agora está no esporte, qual o impacto mesmo, né? Às vezes a gente não consegue nem fugir do clichê, né, que o esporte transforma vidas, mas você como professora e vendo no dia a dia essa transformação, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa a força do esporte para a nossa saúde integral. Sim, eu acredito que o esporte, por si só, olha, eu vou levar xingo aí, hein, gente? Eu, como educadora física, vou levar xingo. Mas eu acredito que o esporte, por si só, ele não transforma as vidas, sabe? Eu acho que vai muito além. A gente faz questão de frisar esse esporte social, mas eu acredito que mais do que o esporte, é a forma como você oferece esse esporte, né? Quando a gente fala de esporte social, a gente traz nessa carga do social, né, principalmente o Jogando em Rede e o esporte social da Secretaria de Esportes, alguns valores de desenvolvimento humano, né? A gente tem como diretriz algumas ODS, a Agenda 2030 da ONU, enfim, a gente tenta colocar isso em prática a todo momento para que realmente esse esporte seja transformador, para que ele seja um meio de mudança social, né? E eu acredito que possa ser o esporte social dessa maneira e possa ser um esporte de competição também, né? Eu permeio um pouco pelo esporte de competição e eu acredito nisso também. Então, não só especificamente num projeto social, mas o esporte em todas as manifestações, nas 3, nas 4 que ele se manifesta agora, eu acredito que para além dele é a forma como ele é apresentado, né? A forma como ele é oferecido à comunidade. Então, se a gente tem esse olhar, se a gente enxerga a competição como algo bom, como algo positivo, em que o indivíduo aprende a ganhar, aprende a perder, aprende a sociabilizar, aprende a interagir, enfim, se a gente usa os instrumentos que o esporte traz assim, ó, com facilidade no dia a dia, se a gente sabe utilizar isso, ele realmente é transformador, né? Então, eu acredito muito nisso, nas ferramentas que ele nos oferece para que a gente consiga transformar. Mas isso é muito da relação de humano, na relação social, na relação entre quem está ofertando, quem está recebendo esse esporte e quem está interagindo com o esporte. E como que você vê os participantes do Jogando em Rede, né, essas 47 instituições, além das demandas do dia a dia, elas trazem, alguma coisa já foi possível avançar em termos de políticas públicas para uma melhor parceria do Estado com essas iniciativas comunitárias? Então, o grande benefício deles terem é assim, a gente consegue acessibilizar uma informação que eles não têm, né? Então, por exemplo, eles não sabem como captar, por exemplo, emendas impositivas dos vereadores, isso. Então, assim, de forma democrática, é só um exemplo, tá? Mas de forma democrática a gente tenta acessibilizar essas informações, né? Demandando da classificação deles, do nível de autonomia, de emancipação, enfim, acessibilizar. Não só isso, né? Mas qualificar para que eles consigam se estruturar, para que eles consigam apresentar um projeto, conseguir um patrocínio, um apoio, enfim. E outros projetos utilizam nossos espaços também, espaços públicos, cedidos, emprestados. Enfim, a gente acredita que quando a comunidade toma conta do espaço, aquele espaço se torna da comunidade. Então, esse sentimento de pertencimento é o que faz a diferença ali, né? Então, a gente não se tornou política pública ainda, precisa ainda de um processo, de lei, enfim, precisa da Câmara, mas na prática, as ações que o Estado promove, a gente consegue ver esses benefícios até que sustentam, né, esses projetos que não tiveram condições, né? Então, muitos projetos são sustentados não financeiramente, mas estruturalmente, através dessa conexão, né? Então, e como que você avalia
essa questão da autonomia, né, que você coloca, né, das comunidades, terem essa sensação, esse sentimento, né, de se pertencer, mas, ao mesmo tempo, de ter autonomia e liberdade, né, para conduzir os seus projetos, né? Então, essa autonomia, ao seu ver, né, numa questão social, qual é a relevância disso? Então, a gente tem um projeto na Secretaria de Esportes, o Comunidade em Ação. E esse projeto é totalmente gerido por nós, pedagogicamente, metodologicamente, enfim. Quando a gente pega um projeto da comunidade, a gente entende que eles têm autonomia para gerir, para coordenar, para, né, para ministrar da melhor forma possível, porque eles já realizam esse trabalho, às vezes melhor do que a gente. Então, eles já têm essa eficiência, né? Quando a gente fala em autonomia, a gente dá um espaço, por exemplo, para um projeto, a gente tem o Instituto Vida. A gente cede um ginásio para eles. Então, assim, o cuidado que tem ali, não tem vandalismo, eles cuidam do espaço, eles promovem coisas essenciais, às vezes quebram uma coisa, eles consertam, enfim, a comunidade se sente pertencente porque é a comunidade que cuida. Então, quando a comunidade cuida, é muito difícil alguém vir e quebrar aquilo que você mesmo tá construindo, sabe? Então, a gente percebe que esse desenvolvimento da comunidade vem pelo pertencimento mesmo, né? As quadras mais cuidadas, os melhores desenvolvimento dos projetos vem quando a comunidade toma conta, né? Então, esse sentimento de pertencimento é o que faz muita diferença. Por isso que a gente frisa tanto nessa autonomia, tanto metodológica quanto estrutural, logística dos equipamentos, enfim. Bom, o Jogando em Rede deve ter muitas histórias bacanas, né? Se são 47 instituições, tem alguma que te marcou de uma maneira especial, seja pela característica ou pela participação da comunidade? Sim, os eventos, de forma geral, nos surpreendem muito, assim, porque quando a gente promove, como eu disse, eventos no nosso projeto da comunidade, do Comunidade em Ação, não tem tanto o apelo da comunidade, assim, dos pais, enfim. Quando eu falo o número de 800, são atendimentos diretos do Jogando em Rede, né? Mas os pais são muito ativos. Então, tem dentro de todos os eventos, né, tem um de lutas de jiu-jitsu, que foi muito legal, assim, foi bem marcante. A gente promove, né? Então, a gente tenta fazer as lutas casadas, que eles falam, né? Por idade, por peso, por tamanho, enfim. Nada muito rígido, mas a gente tenta promover, assim, o máximo de cuidado. Então, tem placar, tudo... O máximo de oficial que a gente pode oferecer para eles, a gente oferece. E nesse em específico, 2 instituições tinham uma criança com síndrome de Down. E uma outra instituição tinha um árbitro com síndrome de Down, né? E quando a gente chegou lá, a gente não tinha, né, se deparado e tal. E a gente falou assim, gente, a gente precisa fazer uma luta casada entre eles. E foi muito legal, foi bem emocionante, assim, 2 crianças com síndrome de Down lutando e o árbitro com síndrome de Down. E foi um momento, assim, em que todos os pais super presentes, participativos, ficaram em volta do ringue. Foi bem bonito, assim. Né? Foi muito emocionante ver os pais vendo uma oportunidade do filho de igual para igual, né? Porque essa é a inclusão, né? Tentar trazer aquela criança de forma igual na comunidade, né? E foi muito emocionante. E depois o relato deles, né? Dizendo o quanto foi significativo e tal. O relato do árbitro foi lindo, foi emocionante, de chorar. Então, assim, essa prática do Jogando em Rede é sensacional. É o que faz tudo valer a pena, né? E o Jogando em Rede cria tanto esse sentimento, né? Essa vontade de fazer e esse movimento de acontecer, que a gente tem um evento também, o Vem Dançar, que ele é super estruturado. É um evento de dança, sabe? E é lindo, assim, de ver. A gente coloca todos os nossos projetos para dançar num dia, num evento, numa apresentação de dança, e isso é promovido pelo Estado, que tem toda a estrutura, todo o equipamento, todos os recursos, e o Jogando em Rede foi tão significativo, tão organizado,
que foi convidado, as instituições foram convidadas para estar ajudando na organização desse evento, né? Então, para a gente ter dimensão do como funciona essa autonomia, essa emancipação e essa construção coletiva com a comunidade. Vocês têm como ter mais projetos ou ainda não? Não, tipo, se a gente quiser divulgar, olha, para quem quiser fazer parte do Jogando em Rede, qual é o caminho? Sim, a rede quanto maior for, mais sustentável ela é, né? Porque uma instituição sustenta a outra. Então, quanto maior, mais bem-vindo. Tem sim, e o contato é procurar pela Secretaria de Esportes, né? O Departamento Social, e que a gente vai estar atendendo, explanando o que é o Jogando em Rede, conhecendo a instituição, como a gente pode ajudar e como ser membro. Alessandra, né? E para quem quer ajudar, colaborar com essa rede de uma forma, seja por meio de patrocínio, algum outro tipo de recurso financeiro, é possível fazer isso diretamente com as próprias instituições ou tem que ser via prefeitura, via estado, enfim? O papel da prefeitura nesse processo é realmente acessibilizar essas instituições, a informação para que eles tenham conhecimento, né, de como possam captar, tanto como parceria, apoio ou até patrocínio mesmo, né? Mas não é o papel nosso receber e distribuir, né? Então as empresas, enfim, quem quiser fazer parte, né, como apoiador financeiro aí pode estar procurando diretamente essas instituições. Agora é um momento que carece muito, que seria muito necessário. Algumas instituições são sensacionais, que estão aptas a receber e com certeza vai construir muito em cima disso. Outras precisam ainda de alguns ajustes, né, de jurídicos e tal, mas também precisam muito de recursos. Então, pode estar procurando, se precisar também a Secretaria disponibiliza essa lista de instituições, pode estar procurando conforme o interesse e está ajudando, sim, individualmente essas instituições. Então, a gente agradece mais uma vez a sua participação, Alessandra, nessa construção do Fórum de Extensão Unital por uma Sociedade Melhor. Eu que agradeço, Letícia, muito obrigada pela oportunidade, não só de estar aqui falando um pouquinho do que eu amo, né, de esporte, de sociedade, de rede, mas também da oportunidade dessa parceria mesmo, né, da gente construir uma sociedade melhor aqui para o nosso município, trabalho de formiguinha, que isso possa se expandir, né, e que a gente realmente possa fazer diferença. Muito obrigada mesmo, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Até a próxima, Alessandra. Gostaria de aproveitar para convidar você a acompanhar nossas discussões do Fórum de Extensão Unital por uma Sociedade Melhor durante todo o mês de maio pelas nossas redes. Canal do YouTube da TV Unital, nosso IGTV, Telegram e também pela FM Unital. É muito importante a sua participação. Até a próxima!